contar uma história então lá de São Lourenço, em Minas Gerais, né? Eu tenho um amigo que mora lá, ele falou que tinha um andarilho famoso na cidade e de repente esse cara sumiu, desapareceu. Disseram que ele entrou numa caverna lá. E foi sair aonde? E que saía lá em Machu Picchu. Ah, essa é famosa. Não tem isso? Tem até a entrada da caverna. Tem ali, entrada, né? Eu tenho foto nessa caverna. Sabe o que ele disse que aconteceu? Que o cara sumiu, aí a lenda da cidade era, ele entrou na caverna e tentou sair em Machu Picchu, deve ter morrido lá dentro. Aí, em homenagem a ele, num restaurante lá de São Lourenço, botaram uma foto dele no restaurante. Caramba. Aí um americano chegou lá e falou, quem é esse cara? Aí eles contaram, não, é um personagem aí, um andarilho e tal. Aí ele falou, mas por quê? Você conhece ele? Ele falou, eu conheci esse cara semana passada lá em Machu Picchu. Olha aí que doideira, cara. Então acho que a ideia é essa aí. É isso. E ninguém fala da Boring Company, que é a empresa do Musk dos túneis. Os caras já estão falando que é pra fazer os túneis da elite, para os bunkers, pra se proteger. Porra. Que é uma empresa de fachada só pra eles da elite se proteger. Aí eles vão ter toda uma rede subterrânea de túneis. Vão ter todos os bilionários lá, menos o Jeff Bezos. Cara, aproveitando, cara, eu tava no Rio de Janeiro e um cara me parou na rua. Fui lá fazer minha apresentação e um cara me parou na rua e falou assim, cara, você é aquele cara da internet? Eu falei, deve ser, tal. Acho que é. Cara, você já ouviu falar na conspiração Xerox? Ih, rapaz, essa aí eu... Já ouviu falar disso? Não. Cara, não. O cara me parou na rua e falou assim... Mas é interessante o negócio? É super interessante. Ele falou o seguinte, a conspiração Xerox é o seguinte, toda máquina de Xerox que foi vendida no mundo, ela tinha uma microcâmera que registrava tudo que era fotocopiado no planeta. Passava pra matriz lá. Passava pra matriz e ia pro governo e tal. Caiu num banco de dados lá. Agora vem o melhor da história. Toda a documentação tá no Brasil. Dessa conspiração Xerox. A matriz do negócio mainframe é no Brasil? Não, tá tudo aqui. Não era aqui não, mas tá tudo trouxeram aqui. Trouxeram pra cá. E ele prometeu que ia me mandar. Estou esperando, cara. Você que me viu no Rio de Janeiro, me manda a documentação da conspiração Xerox. O que será que tem aí nessa chave? Cara, eu fiquei muito Tem uns caras xerocando os glúteos. Então, isso que eu ia falar. Deve ter um monte de xerox de bunda lá, né? Que o pessoal fazia, né? Era famoso. No Brasil, né, cara? Logo no Brasil. O pior de tudo, cara, que esse cara me parou na rua. Eu tava lá na Urca, domingo. Eu ia fazer minha apresentação no shopping. Eu fui almoçar num boteco na Urca, o cara me parou no meio da rua pra falar isso. Concentração ali, né? E falou, cara, eu tenho todo esse documento e vou te mandar. Porque tem tudo e tá aqui no Brasil. Com ele. Tá aqui no Brasil. Tá aqui no Brasil, ele sabe onde tá. Ele tem acesso e ele ia mandar. Conspiração Xerox. Tô aí esperando, cara. Rapaz. Você já ouviu falar dessa conspiração? Não. Essa não. De todas as teorias da conspiração, eu sempre falo. Tem uma que eu gosto. Qual? Essa eu cravo também, tô que nem você lá, tô assinando que é verdade. Michelle Obama não existe, é trans. Não existe? Não existe, é bravo. Sim, mas é Mike, né? Não, a única coisa chata foi uma vez que o Obama falou, em vez de falar Michelle and I, falou Michael and I. Aí ele, sorry, Michelle. Os caras aí, eu não falei. Saíra, sempre tem ele deu esse mole, pô, ele deu mole. Mas não tem foto dela jovem, não tem? Tem umas fotos lá, né, que dizem, né? Eles sempre, a galera sempre me pergunta isso. Eu falo, cara, tem coisa que não bate, eu não... eu acho difícil. E a do Paul McCartney? Paul McCartney também, né? Não, eu falei com meu pai outro dia dessa. A gente tava, por acaso apareceu a foto da capa do disco, né? Abbey Road. E ele descalço. Aí eu falei pra ele, você reparou que ele tá descalço? Aí tem a teoria que ele tinha morrido. Isso. Só que ainda é pior, porque o sósia, que substituiu o Paul McCartney, porque o Paul McCartney é canhoto, né? E o cara não era canhoto, teve que passar um tempão treinando tocar contrabaixo. Caramba, né? Tocar contrabaixo com a mão esquerda. Então ainda tem isso, mas é uma conspiração. Essa do Paul McCartney é muito bem elaborada, né? Tem uma série de... Que o disco Yellow Submarine é cheio de sinais. Na capa lá do Sgt. Pepper, como se fosse um túmulo dele. Aí tem numa música, eu esqueci qual é a música, isso eu falei com o Vilela, né? Eu chutei e eles acharam lá. Tem uma música que fala baixinho assim, Paul is dead. Escondido, mesmo. né? É isso mesmo. Não só o Paul McCartney, mas também o Brian Jones, do Rolling Stones, também a morte dele é cheia de mistérios. Parece que essas bandas Mas aí, cara, eu sou da seguinte ideia. Se ele morreu e o cara lá toca pra caramba... Beleza, né? Tá tudo bem. Demorou, também, né? Tá tudo bem. Problema, uma preocupação mais pra família dele lá, né? Família, mano. Porque falar, pô, meu Paul original não tinha bafo, você tem, pô. Mas a família já falou alguma coisa? Acho que não, nunca vi a família entrando nesse mérito. Não. Acha palhaçada isso.
que o Hitler queria a arca? Então, quando o povo de Deus sai do Egito, Deus diz que quer ter um encontro pessoal com Moisés. E aí Moisés sobe o Monte Sinai e desaparece. Fica 40 dias lá. Né? E a história é sensacional, né? Moisés sobe a montanha, mas Deus fala para ele não ir até o topo, porque Deus precisava de um tempo. Ele falou, não vem ainda, senão você vai morrer. O que eu concluí, cara? Que Deus, o que você tá vendo ali na história da Bíblia, né? A galera tá vendo Moisés subir no monte, de repente desce uma parada no monte, o monte treme, terremoto e começa a pegar fogo em cima do monte. E fica fumegando raios e tal. O que eu imaginei? Falei, meu irmão, Deus desceu lá da dimensão superior dele e ele veio descendo descalibrando, entendeu? Liberando energia. Igual um elétron descendo na eletrosfera, nas esferas inferiores, liberando energia. E eu acho que ele falou pra Moisés assim, cara, não chega perto que eu tô descalibrando antes, senão tu vai morrer. Então acho que Deus foi descalibrando até que deu pra chegar perto, numa forma semelhante a um homem, né? Uma forma humana, como se fosse o próprio Cristo já no Antigo Testamento, já que Cristo falou que conheceu Abraão, que viveu 2000 anos antes dele, né? Aí os caras falam, pô, você não tem nem 50 anos, conheceu Abraão? Ele falou, antes que Abraão existisse, eu sou, né? Então ele já era pré-existente, né? Inclusive tem uma passagem na Bíblia misteriosíssima que fala que Cristo é aquele que morreu por nós antes da fundação do mundo. Você fala, pô, não tinha nem cruz aí, madeira pra fazer cruz, como é que ele morreu, né? Acho que no mundo espiritual isso já estava feito, né? O tempo é meio relativo. Então Moisés chega lá em cima e Deus escreve os 10 mandamentos e entrega pra ele. Aí ele desce, quando ele desce a galera já tá adorando o bezerro de ouro, ele fica irritado, quebra as pedras, fala, pô, isso é absurdo isso. E aí ele teve que subir de novo pra pegar outras pedras, né? Que aí é a segunda lei, que em grego é Deuteronômio, né? Seriam iguais as leis? Eu acho que são iguais, né? Deus falou, tá bom, vou fazer uma segunda via pra você aqui. Tá. Vou emitir uma segunda... Tem que não poupar tempo. Emitir uma segunda via que eu perdi meu RG aqui, né? Aí... emitiu a segunda via. Só que nesses 40 dias que Moisés fica lá, Deus deu várias orientações como criar um sistema de comunicação entre eles. E esse sistema é altamente complexo em termos de medidas, proporções, tecidos, cores, que é o famoso tabernáculo. Sim. Né? Tabernáculo é uma estrutura móvel que eles foram, aí a Arca da Aliança, né? Eles foram levando no deserto. E essa estrutura móvel, ela tinha partes, né? Você tinha uma cerca maior chamada de átrio, que criava o átrio. Dentro do átrio, que é um espaço aberto, tinha ali um altar de sacrifício, onde o sacerdote, no caso Moisés, teria que fazer o sacrifício junto com Arão, sacrificava o animal. Uma parte do sangue desse animal ele tinha que aspergir em cima da arca, da tampa da arca, para poder ter o perdão dos pecados das pessoas. E aí ele fazia o sacrifício em cima desse altar, depois ele tomava um banho, se limpava, trocava de roupa, botava uma roupa toda específica, cheia de detalhes. Tinha 12 pedras preciosas no peito, nessa roupa, no peitoril. Tinha uma roupa de linho fino chamada éfode, tinha um turbante chamado mitra, tinha uma barra de ouro que ele tinha na testa escrito Kodesh Yehovah, em hebraico, separado para Deus. Então uma roupa toda detalhada, ele tinha que ter a barba grande, não podia cortar o cabelo, cheio de detalhes. E aí ele entrava numa casinha, e essa casinha tinha duas partes. Tinha um véu, um tecido muito grosso, muito pesado, que separava um lugar chamado Lugar Santo e um lugar chamado Santo dos Santos. Nessa primeira parte dessa casinha, que não tinha janela, você falou de janela, né? Melhor maneira de atravessar uma parede é uma janela. Não tinha janela, era sem a luminária que tinha lá dentro, era breu total, porque era totalmente com tecido grosso que não entrava luz nenhuma. Dentro dessa primeira parte tinha a menorá, que é o candelabro, é aquele candelabro com 7 pontas, né? 7 hastes, né? 3 de um lado, 3 do outro, uma no meio, e que representava a luz de Deus no mundo, em meio à escuridão. Tinha a mesa de pães, que representava Deus entregando alimento para as pessoas, e tinha um incensário, que representava as orações das pessoas subindo aos céus como um aroma suave. Atrás dessa cortina grossa, tinha um lugar chamado Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote entrava só uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão, para apresentar os pecados da nação de Israel a Deus e pedir a Deus que perdoasse esses pecados, né? Então tinha o dia do perdão de pecado. Só que a Arca da Aliança ficava ali atrás, e a Arca da Aliança era uma caixa de madeira, de acácia, revestida de ouro. E essa caixa tinha, como vocês estão vendo ali, 2 querubins em cima.
né? Representando ali os querubins que protegem, né, a presença de Deus. Eu tenho uma teoria de que a arca era um pouco diferente, pelo menos a parte de cima. Tem uma teoria que a arca seria um trono também. O trono. Eu sou adepto dessa teoria, né? Porque um dos apelidos da arca era Assento da Misericórdia. Então eu acho que a arca esses querubins, eles ficavam como se fosse o encosto do trono. Tem uma versão dessa daí, uma simulação de a arca se fosse como se fosse um trono ou uma cadeira. Pelo que eu entendo, Deus aparecia sentado nesse trono, entendeu? Ele materializava ali. E aí o sumo sacerdote falava, eu aqui na condição do sumo sacerdote entro na tua presença conforme a sua orientação para interceder em favor do povo, clamando por perdão dos nossos pecados. Aí ele, os pecados estão perdoados. Aí ele aspergiu o sangue do cordeiro, dos animais que foram mortos no holocausto ali em cima da arca, e aí os pecados eram perdoados. Ali, ó, acho que assim tá mais na estrutura de um trono, né? Eu creio que é isso, que faz mais sentido, entendeu? Entendi. E aí, na verdade, inclusive tem toda uma teoria sobre Lúcifer em cima disso aí. Ah, é? É. Como assim? Se você quiser, eu já falo logo. Mas eu botei um asterisco aqui na minha memória pra eu lembrar de onde é que eu parei, né? Tá. A Bíblia fala sobre 4 querubins, que são os 4 seres viventes. Às vezes a Bíblia fala que o querubim tem 4 rostos diferentes, que é uma cara de leão, uma de águia, uma de homem e uma de touro. Às vezes fala sobre 4 seres viventes, um representando o touro, o leão, a águia e o homem. Por que isso? Dizem, uma das interpretações, que o homem representa o reino humano, o leão representa os animais selvagens, o boi representa os animais domesticáveis e as aves representam os animais que voam, alados, né? Só que nesse grupo aí faltaram alguns tipos de animais. Por exemplo, peixes e répteis. Não tá ali. E aí você fala, cadê isso? Esse seria o 5º querubim. Por que não se fala do 5º? Porque o 5º foi expulso, teoricamente. Aí de onde vem essa ideia? No livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 9, quando Deus está fazendo uma lamentação, o profeta Ezequiel está falando uma coisa contra o rei da cidade de Tiro, que é uma cidade muito poderosa na época, que existe até hoje no Líbano. Ele, na lamentação sobre o rei de Tiro, ele fala sobre o rei de Tiro, mas ele está falando sobre Lúcifer. Porque ele fala, estava no jardim do Éden, entre as pedras afogueadas andava, né? As pedras preciosas foram preparadas para ti no dia que foste formado. Estavam em ti os pífaros e tambores, engastes e ornamentos, ou seja, relação com música, né? Pífaro é uma corneta, tambor é um instrumento de percussão. E fala assim, tu eras o querubim ungido da guarda. Ou seja, revela, teoricamente, que a patente espiritual dele é querubim. Só que é um querubim diferenciado, querubim ungido da guarda. Então, se tinha 4 querubins e você tinha o leão, homem, touro e a águia, você tinha o 5º, que era o dragão, que representava os répteis e os peixes, entendeu? Por isso que o deus Dagon é um peixe, né? Por isso que a Bíblia fala que o diabo é a antiga serpente, o dragão, que com a sua cauda arrebanhou um terço das estrelas. Então tem gente que diz que os 4 seres viventes representam os 4 pés do trono de Deus, porque a Bíblia diz no livro de Salmos que Deus viaja no vento nas costas dos querubins. É como se a Arca da Aliança fosse um trono e quem carrega são os 4 querubins, né, nas costas, que na verdade depois eram os sacerdotes que carregavam a arca em barras de madeira que eram encaixadas na arca, né? Por que madeira? Porque madeira é isolante. Elétrico, né? Aí o cara que... Não sei, teria o poder da... Não, o Uzá foi tentar segurar a arca, morreu. Morreu, foi eletrocutado, né? Porque aquilo ali é um negócio puro, né? É um poder complicado de mexer. Então tinha que ter muito cuidado, né? Se o sumo sacerdote não fizesse tudo que Deus mandou na hora de chegar perto disso aí, morria. Inclusive, quando a arca foi roubada pelos filisteus, na época do profeta Eli, né? Do sacerdote Eli, os filisteus levaram a arca pro templo de Dagon e a estátua de Dagon caiu. Ficou do lado da arca, caiu. E quando essa arca tava lá com os filisteus, eles começaram a ficar doentes, cheio de tumores, hemorroidas, ficaram todos estoporados. E aí eles devolveram a arca pro povo de Deus, botaram a arca num carro de boi, bateram no boi e falaram, sai fora, isso aqui tá trazendo zica aqui pra gente. E aí a Bíblia diz que os caras estavam lá em Israel, de repente apareceu um boi com a arca atrás, os caras, meu irmão, a arca. Aí os caras falaram, cara, a gente nunca viu a arca, né? É só o sumo sacerdote que viu, vamos lá dar uma olhada. É difícil saber o número, mas tem versões da Bíblia que falam que 50 mil pessoas morreram porque deram uma olhada dentro da arca.
Aí você vê o Indiana Jones, os alemães morrendo, você fala, tem uma base bíblica pra isso, né? Então, assim, então o Lúcifer seria o encosto da arca, seria um dragão que ficava atrás. Entendeu? Alguns dizem que a representação do trono de Deus era essa, porque ele era o encosto do trono, ele achava que ele estava já quase no nível de Deus, enquanto os outros 4 querubins estavam embaixo. Aí tem uns caras muito loucos que vão dizer que por esse critério dos 4 seres viventes serem o leão, o homem, o touro e a águia, eles conseguem saber no espaço onde é o trono de Deus. Porque você tem a constelação de Áquila, que é da águia, você tem a de Andrômeda, que é do homem, você tem a de Taurus, que é do touro, e tem a de Léo, que é do leão. Quem gostar de Cavaleiro Zodíaco conhece essas paradas, né? Então, o trono de Deus estaria no meio dessas constelações, e também tem a constelação de Draco, que é do dragão. Seria mais ou menos ali, naquele local que é o trono de Deus, né? Porque a Bíblia diz que o trono dele fica em cima dos 4 seres viventes, ou seja, seria uma dica de onde no espaço, no universo, está o trono de Deus. Talvez em outro, talvez em outra, não na nossa dimensão, numa outra dimensão, mas naquela região ali, né? Ou muito distante. Tem gente que fala que foi arrebatado, o cara fala que a alma dele saiu da terra e passou por ali, né? Assim como no ocultismo tem isso também. Às vezes os caras fazem projeção astral, a alma vai lá na estrela Titã de Júpiter. Muita gente fala isso, que a estrela Titã tem um portal espiritual. A lua Titã. Né? Até o Thanos vem dali, né? Eu acho, se eu não tô enganado, tem uma base ali, né? Por isso que é Titã também, né? E nessa lua de Júpiter tem uma fenda. É um negócio que parece que é artificial, porque tem um penhasco gigantesco de quilômetros de profundidade que é retinho, assim. São 2 paredes gigantes. Dizem que ali tem como se fosse uma base alienígena. Sim. Rola várias ideias, né? Aí tem gente que é o ocultista, o cara faz desdobramento espiritual, ele vai pra a estrela Sirius, né? E ali tem um portal que ele passa para dimensões espirituais e tal. Então tem uma piração em cima disso aí também. Agora, por que o Hitler tava querendo pegar isso aí? Porque, o negócio abria um portal dimensional, Deus aparecia ali. Então, essa é uma máquina poderosíssima, né? Os 50 mil pessoas morreram porque olharam o negócio. Então, a ideia é que o Hitler e o Himmler e os ocultistas lá da Alemanha tinham é que se eles tivessem... que a arca é uma arma de destruição em massa. E se ele soubesse usar, ele seria invencível. E os inimigos vinham pra cima, ele ia ligar a arca e soltar um negócio lá e matar todo mundo. Então, além da questão da relíquia que traz esse poder do vril, tem a ideia que a arca era uma arma de destruição em massa. Tem um cara muito louco que traz essa teoria, o nome dele é Chris Thomas. Eu não sei se ele tá vivo ainda, que ele tá meio doente. E o livro dele se chama Villon. É V-E-L-O-N, Villon. Ele conta sobre essa teoria de que a arca é uma arma de destruição em massa e foi por isso que Deus escondeu. E na verdade tem outra... E tá escondido até hoje. Tá escondido até hoje pra não cair nas mãos erradas, senão... Tá com os etíopes. Na Etiópia lá, escondido ali, aí tem os sacerdotes cegos, né? Tem uma história mirabolante ali, né? E acho que no Indiana Jones... no Indiana Jones não é a arca, é o cálice, né? A última cruzada, aí são os caras turcos, né? Que protegem aí... Apesar de que onde tá o cálice é aquela cidade de Petra, na Jordânia, né? Mas no filme é outra cidade, né? Não é Petra? Acho que não, eles não falam Petra. É como se fosse em outro lugar, não na Jordânia. Mas é a cidade de Petra, né? Na Jordânia. Então, assim, a teoria do Chris Thomas é mais louca ainda sobre a arca. Por quê? O Chris Thomas ele desenvolve uma teoria, que aí é ufológica, né? Que é o seguinte. Mais ou menos no ano 1776... Por que 1776? Eu vou explicar. Determinados seres alienígenas malignos conseguiram chegar ao planeta Terra. E eles montaram uma ideia que era a seguinte: nós, para dominarmos a Terra, iremos nos passar como os deuses que criaram os humanos. Vamos dar uma sacaneada neles e enganar, né? Só que aí eles perceberam que isso teria que estar no registro fóssil, no registro arqueológico. Não tem essas evidências que os seres humanos foram fabricados por alienígenas. O que eles fizeram? Eles teriam adulterado o registro fóssil, criado registros fósseis fake, para dizer que eles são os criadores. Quais registros fósseis fakes são esses? As pedras cuneiformes lá dos sumérios. Por quê? Porque eles seriam os deuses Marduk lá da Suméria. E aí vem aquela teoria dos antigos astronautas, né? Do Eric von Däniken, do Zachariah Sitchin, que os seres humanos já eram como se fossem macacos, aí esses Anunnaki vieram, e os Anunnaki queriam extrair o ouro da Terra e evoluir os macacos
transformando em seres humanos pra botar pra trabalhar pra eles, né? Vai te extrair ouro pra gente aí, né? Vocês são os peões aí. Então, aí criou-se essa ideia de que quem fez a evolução do macaco pro homem foram os Anunnaki, eles são os deuses que criaram a gente, então. E essa ideia, ela foi... Por que foi em 1776? Quem teria começado a divulgar essa ideia foi o Meyer Rothschild e o Adam Weishaupt, que foi o criador dos Illuminati na Bavária, na Alemanha, que criou em dia 1º de maio de 1776. Então, esses alienígenas teriam escolhido um grupo na Alemanha, os Rothschild e o Adam Weishaupt, para criar uma sociedade secreta cujo objetivo era colocar esses seres como os criadores e salvadores da humanidade, pra gente cultuá-los e recebê-los como os nossos deuses criadores. Não é a mesma história lá do Problema dos Três Corpos? É. Não é que eles escolhem uma elite global e eles falam, tem dinheiro à vontade, só que vocês precisam dizer o que pra humanidade? Que nós viemos pra salvar, não pra dominar. Só que ao mesmo tempo que eles estão dizendo que nós somos amigões, viemos pra ajudar vocês, eles estão destruindo o avanço tecnológico humano por seres humanos não destruírem os alienígenas depois de 400 anos numa guerra aberta. Então eles não são amigos, pois estão sacaneando a humanidade. Só que eles criaram uma elite poderosíssima global para passar essa ideia através da cultura, da arte, do cinema, da literatura, para convencer as pessoas de que eles são os salvadores e estão vindo para salvar. É uma história muito parecida e interessante, né? Só que aí, onde entra a Arca da Aliança? A grande questão é que esses Anunnaki teriam forjado o registro arqueológico e fóssil, mas existe uma espécie de blockchain do mundo espiritual em que tudo que acontece no universo fica registrado numa biblioteca, como se fosse num hash lá, num blockchain. E mexe uma peça e não tem como. Tudo que acontece está permanentemente registrado. Então, você pode estudar a história da humanidade e ver essa mentira, mas se você conseguir acessar o registro acástico, que é o nome disso, você vê que a história é mentira. E você acessa a história real. Onde entra a Arca? Segundo o doidão Chris Thomas, a única coisa capaz de editar o registro acástico é a Arca da Aliança. Cara. Que aí ele falou, cara, se a Arca da Aliança cair em mãos erradas, a gente não vai saber mais quem é o Deus Criador, qual é a verdade, onde veio o universo. Que aí tu adulterou o mainframe da parada. Você adulterou o registro oficial. E ele falou que por isso que Deus sumiu. Porque esses seres espirituais ou alienígenas tentaram achar a arca para editar o registro acástico e colocá-los eles como os criadores dos seres humanos. Que doideira. É muita loucura, né? Mas dá um filme maneiro, né? Porra, já deu viajando aqui. Já deu aí um problema dos três corpos, já vai nesse sentido, né? Agora, assim, de curiosidade pra galera, o problema dos três corpos, hoje eu tava chegando a essa conclusão, tem uma relação direta com um livro sensacional de um ex-agente da CIA chamado Chase Brandon. E o nome do livro é The Kryptos Conundrum, que é tipo assim, a charada de Kryptos. Esse livro, The Kryptos Conundrum, é um dos livros mais interessantes, mais impressionantes que eu já li. Por quê? Primeiro de tudo, você abre o livro, a primeira folha do livro tem um selo oficial da CIA, escrito assim, a CIA revisou esse livro e concluiu que nenhum segredo de segurança nacional é revelado nesta obra. Falei, caraca, nunca tinha visto isso num livro, né? O livro ter sido avaliado pela CIA. Aí você fala, pô, já começou bem, né? Aí você vira a segunda folha do livro, o Chase Brandon, o ex-agente da CIA, colocou uma frase do Francis Bacon. A frase é a seguinte: às vezes a verdade é tão dura que só pode ser dita por meio da ficção. Você fala, caraca, a CIA falou que não tem nenhuma verdade ali, mas ele fala, tem verdade, só que eu botei em forma de ficção pra não pegar mal, né? Qual é a história desse livro? A história desse livro, metade dela é baseada em fatos reais. Por quê? Em 1990, o maior criptógrafo da CIA, o cara que faz a criptografia, ele criou uma charada, um desafio criptográfico em forma de escultura. E o nome dessa escultura se chama Kryptos. E o segredo dessa escultura é o Kryptos Conundrum, né? Então, qual que é a questão? Já tá o livro ali, ó, The Kryptos Conundrum, né? Um romance de um antigo oficial da CIA, né? Chase Brandon. Esse livro é baseado numa coisa real, que é o maior criptógrafo da CIA, e eu tava explicando pra galera, vou só retomar pra fazer o fio da meada aqui, ele criou uma escultura com 4 enigmas. E que existe essa escultura, que é uma estrutura, né? Em frente ao prédio da CIA em Langley, na Virgínia. Tá lá, existe. Dá pra acessar isso, se você botar Kryptos e entrar em imagem, ou Sculpture, né? Escultura, você vai achar. Tem 4 enigmas.
3 já foram desvendados. Eu não me lembro exatamente quais são, mas um não foi desvendado até hoje. Essa escultura é de 1990. Nesse livro de 400 páginas, o Chase Brandon oferece a interpretação dele sobre qual seria o quarto enigma. E o quarto enigma seria o seguinte: vai acontecer um evento, aí a gente volta no negócio do evento. E esse evento é uma chegada de alienígenas malignos que querem destruir o planeta Terra. Eles escolheram um ser humano para preparar a humanidade para isso. Então o cara recebe a missão de preparar o planeta Terra para a chegada desses alienígenas. Não é igualzinho Problemas de Três Corpos? Né? Mesma coisa. E aí o que acontece? Todo o desenvolvimento de armas atômicas e tal, na verdade não é para vencer a União Soviética, é para lutar contra esses caras. Então ele dá a entender que hoje esse perigo de Terceira Guerra Mundial e os Estados Unidos e a Rússia estarem investindo muito dinheiro em arma, na verdade é uma desculpa para convencer a população de que seria interessante investir trilhões de dólares em arma, mas na verdade não é pra lutar com os russos, é pra lutar com os alienígenas que estão vindo. Entendeu? Entendi. Então assim, mas a história é mirabolante. Olha lá, ó, a escultura. É complicado o negócio, né? Um monte de letra maluca. Entendeu? Então o Chase Brandon diz que é esse segredo que tá ali. Seria esse o mesmo segredo que Elon Musk tá sabendo e por isso ele quer ir pra Marte? Porque ele sabe que vai dar BO aqui, né? É por esse motivo que os caras estão fazendo base subterrânea. Boa parte do livro são eles construindo as bases subterrâneas para se proteger da chegada desses caras. Eles sabem que vai ter essa guerra. Verdade. Só que aí o que acontece? De vez em quando, alguns desses seres do bem vêm à Terra e entregam nova tecnologia, falando, ó, use isso aqui para vencer os caras mal que estão vindo aí. Então, por exemplo, sabe aquela lenda que o transistor, algumas tecnologias foram alienígenas que entregaram para os americanos? Ele explica um pouco isso. O mais estranho é que ele cita alguns nomes de pessoas reais no livro. Por exemplo, ele cita um dos maiores cientistas que desenvolviam essas armas para os americanos para lutar contra os alienígenas, e o nome do cara no livro é Pete Peterson. E existe um coroa chamado Pete Peterson que era um dos maiores cientistas lá do Pentágono, maluco. Então eu falo, caraca, o cara tá... É difícil, porque ele tá misturando realidade com ficção aqui, você não sabe o que é mero entretenimento e o que é o cara falando uma coisa real, né? E como eu tava falando, né, no início do livro tem um selo da CIA, falando a CIA revisou esse livro e não tem nenhum segredo de segurança nacional revelado. Falei, caraca. Aí a segunda folha do livro é uma frase do Francis Bacon: às vezes a verdade é tão dura que só pode ser dita por meio da ficção. Falei, meu irmão, ele já te ganha nas duas folhas, né? Só isso já dá vontade de ler. Você fala, caraca, meu irmão. Então assim, é um livro muito legal. Infelizmente, eu creio que não tem em português, mas que tem uma curiosa semelhança aí com Problemas de Três Corpos e com essa ideia do evento geofísico que Elon Musk tanto fala e quer fazer foguete para Marte para escapar disso. Então, é interessante, né? Será que tem fundo de verdade? A gente não sabe, mas pode ser que tenha. Tem muita coisa que aponta para esse cenário de final dos tempos, né? A própria... Quando a gente fala desses drones, uma coisa que eu vejo praticamente não ser falada é a Anduril Technologies, né? Que é a empresa do Palmer Luckey. Palmer Luckey é mais um pupilo do Peter Thiel, né? Peter Thiel é judeu também, é um dos E é tudo nome de coisas do Senhor dos Anéis, né? Porque Anduril é a espada, né? É a Palantir. Palantir. Que é a bola do Saruman. Então, você vê que o Peter Thiel tá fazendo agora junto com esses caras. Eles estão associando a inteligência artificial a armas autônomas, né, com inteligência artificial local. Então, Palmer Luckey, apesar de não ser judeu, mas ser pró-Israel 100%, explicitamente ele fala, eles estão criando tecnologias para ajudar Israel ali no conflito com os inimigos, e isso é o futuro da guerra, segundo Elon Musk, que deu uma palestra agora lá na West Point, nos Estados Unidos. Ele falou, a próxima guerra é com drone, quem tiver o melhor drone vai vencer, porque drone não erra. Então, não é mais gente... Ele falou, vai ser muito arriscado você botar uma pessoa nessa guerra, porque a chance de eliminação é 100%. Hoje, 75% dos russos que tem 200 ou 300, quer dizer, fatalidade ou eliminação do conflito, né? Quer dizer, não pode voltar mais. 75% são feridos por causa de drones. Então, parece que a Ucrânia é um test drive para isso. Estão dominando a primeira coisa que a Rússia fez quando invadiu a Ucrânia foi derrubar as comunicações. Então, os drones só funcionam e só tem comunicação por causa do Starlink. Então, o Elon Musk tá...
financiando aquilo ali. Vou falar 3 temas aqui sobre o apocalipse que tem a ver com o Crash, por isso que eu acho que conversa bem essas coisas. O primeiro deles é que é muito interessante que algumas armas foram testadas, né, nos últimos meses, tanto a Ucrânia, Israel e tal, que é você colocar no celular do seu inimigo que ele vai comprar, né, uma coisa que explode, né? Você viu que tiveram que Israel fez com pagers e tal, né? E aí, como assim, o que o inimigo ofereceu pra Eva lá no paraíso foi uma maçã, né? Então, né, e é uma espécie de uma marca da besta, né? Por que não, né? A Apple, né? Entendi. Por que não a Apple ser uma marca, né? E os celulares, todos os iPhones do mundo terem ali, porque na verdade é o explosivo. Eu não uso iPhone, então. O explosivo ali, na verdade, é uma tinta, né? Uma coisa muito simples. Mas ali, não dá nem pra... Na verdade, Roxo, eu tenho até uma teoria mais forte, né? Não tem a empresa do Elon Musk de colocar no cérebro, a Neuralink. Sim. Diz que a marca da besta você não vai poder comprar nem vender. E no início, todo mundo que utilizar vai se tornar um super-humano. Imagina, você lá tem, você tem um chat GPT 30 mil dólares e você tá com um chat GPT aqui. Eu vou virar um super Luan. Eu vou fazer umas perguntas top aqui, pergunta viral, fazer isso, fazer aquilo. Então vai ser muito difícil. Vai ajudar os caras que são envergonhados. Exatamente. A se aproximar das menininhas. Vou fazer palestra, passar. Você vai ter a cantada, a melhor cantada. Melhor cantada, GPT já vai ser uma coisa muito difícil de você regular, porque você vai falar assim, caraca, tímidos estão salvos. Exatamente. Então aí, o que vai acontecer? No início vai ser muito caro pra você colocar, vai ser 30 mil dólares. Então poucas pessoas vai colocar. E vai abaixando o preço, até chegar no 100% no zero. Não, e aí, como que a gente vai fugir disso? Dessa marca da besta? Se você tiver, por exemplo, pessoas que descobriram a lei, caras que estão presos e tal, que você põe esse chip, então você consegue controlar a vida do cara 100%, 100%. Né? É sempre uma justificativa do governo, vai ser mais segurança, mas na verdade tudo que a gente fizer vai estar mapeado, né? Na China já é um pouco. O Elon Musk, ele, quando perguntam pra ele, né, inteligência artificial, você falava que era uma invocação demoníaca, né, em 2014, que era invocação demoníaca no seguinte sentido. Ele deu uma palestra no MIT, em novembro de 2014, ele falou o seguinte, inteligência artificial é igual invocar o demônio. Sabe aqueles filmes que o cara faz um pentagrama, invoca o demônio e fala, pode deixar que tá tudo sob controle, e o demônio se liberta e mata todo mundo? Ele fala, inteligência artificial é isso, vai matar todo mundo. Hoje ele não fala isso mais, né? Apesar de que ele fala que em Memphis, no Tennessee, onde tem o data center lá da XAI, vai sair o nosso novo Deus. Assim como Memphis era a capital do Egito, Memphis nos Estados Unidos, no Tennessee, vai de onde vai sair o novo Deus. Então, assim... Além do Elvis Presley. Além do Elvis Presley. Sim, com certeza. Então, o que ele fala? Aí, quando os caras falam assim, mas você acha que a inteligência artificial vai chegar à super inteligência artificial, né? A SAI, ASI, né? Artificial Super Intelligence, que a super inteligência artificial não é a inteligência artificial atingir o nível do homem mais inteligente do mundo, é atingir a soma de todos os seres humanos do planeta Terra juntos, né? Então, é realmente um negócio fora da caixinha. E quando pergunta se acha que vai atingir, ele fala, acho. Aí a galera fala, cara, vai ser a primeira vez que nós temos alguma coisa mais inteligente do que nós. Não tem um perigo existencial? Aí ele fala, tem. Qual que é a solução? Não era melhor segurar o avanço da inteligência artificial? Ele fala, não dá mais. Qual que é a melhor situação, então? Aí ele fala, é o merge scenario. Merge scenario é a gente tem que se juntar. Se você não consegue vencer, una-se a eles. Aí entra o Starlink. Então eles falam, se você se unir à máquina, você vai conseguir continuar pau a pau contra ela, né? Ou com ela. Mas aí que entra a sedução pra você colocar esse implante dentro do cérebro e ficar assim como uma máquina vulnerável a ser hackeado, né? Não, você vai saber o bem e o mal, né? É verdade, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal. E se você for analisar, fica muito fácil também, porque quando fala que vai sair o escorpião lá e ficar quem tem a marca, não precisa nem ser o escorpião em si, né? Pode ser só uma luz solar que pega o vizinho na... Ou então um drone também, né? Pode ser um drone, que o barulho do drone parece um barulho de um gafanhoto. Porque na verdade não é um escorpião, é um ser que sai do abismo quando cai o cometa Absinto, aí fura o poço do abismo, onde tá Abaddon ou Apolion, que é o príncipe do abismo, e aí liberam esses seres que tem cabelo de mulher e tem um ferrão como de escorpião e asa de gafanhoto. Ele voa e faz o voando, né? Será que é um drone que João tava vendo no livro do Apocalipse? Não sei.
tive lá no Acre. Você perguntou, eu não falei. Então, porque você teve lá e você levou equipamento, Isso, tudo. aí o que aconteceu? Como Quando foi? eu peguei esses documentos, eu falei assim, cara, esse fenômeno ele é cíclico, migratório, ele vai voltar uma hora lá, em algum lugar. E a hora que voltar eu tenho que estar pronto. Então eu já tinha tudo guardado, eu tinha câmera térmica, eu tinha câmera robô, eu tinha os sensores. E ao longo desses anos, aperfeiçoando, eu criei o Projeto Vigília, que é aqui na Serra da Beleza, no Rio de Janeiro, no interior, que é onde acontecem fenômenos há décadas. Então, o cara da língua lá que eu falei é da Serra da Beleza. O cara da língua que eu contei no começo, Olha aí. o cara da língua da cobra, ele falou que é da Serra Cara, da essa Beleza. região, cara. E ele é dono ele até falou, o dia que você quer, eu sou dono de uma pousada lá, o dia que você quiser, você tem um quarto garantido lá pra fazer o que você quiser. Essa região, cara, década de 80, uma esfera dessas aí que foi mostrada aí, seguia um ônibus escolar com 30, 40 pessoas dentro mais um motor. Todo mundo viu, seguiu por meia hora, entre duas cidades. Então é uma área que acontece muita coisa. Então, e eu era muito cético. E eu falei, pô, cara, em vez de ficar acreditando nas pessoas que estão falando o que aconteceu, eu vou lá ver com meus próprios olhos. Eu fiz que nem os Laranjeolano. Eu quero ver pra crer. E aí fui, no primeiro dia eu dei muita sorte, pra mim não é sorte, tava programado já. Eu vi. E eu só entrei nesse assunto hoje porque eu tive esse fenômeno na Serra da Beleza, porque eu vi um orbe na minha frente que não tinha barulho, não tinha... Era um orbe total, parecia um solzinho e eu conseguia ver ele. Não afetava o meu olho. O fóton não batia aqui, não sensibilizava nada, entendeu? Então é recente esse seu fascínio por esse... Sim, tem 4 anos. Caramba. 4 anos. Quando chegou os documentos e quando eu fui pra campo começar a perceber. E vi que o fenômeno existe. E já vi vários fenômenos de orbes diferentes lá em várias situações. Não é festa, não. O pessoal acha que é festa. Quando você vai pra um lugar que acontece, primeira vez que você for, vai ver. Não. Já fui várias vezes lá, 95% das vezes eu não vi nada. E olha que eu já tenho mais horas, eu brinco que eu tenho mais horas de vigília do que muito piloto de Boeing aí. E na primeira que você foi, você já viu? Vi. Caramba, hein, mano? Mas é porque o que eu falo, cara. Eu ia falar, me leva. A probabilidade, eu já 95% das vezes que eu fui, eu não vi nada. E a probabilidade de você ver, de eu ter visto na primeira vez é muito pequena, cara. É desprezível. Você pegar essa estatística. Então era pra acontecer, tava programado. Por isso que eu fico falando que a gente viu na simulação, tem alguém programando. Porque se eu fosse e não visse, de repente, eu ia me desanimar. Não ia estar. Não ia pesquisar nada disso. O Edson me falou. Eu tenho certeza absoluta, cara, pra você, eu penso muito nisso. Se eu tivesse na Serra da Beleza e não tivesse visto aquele orbe na minha frente, a essa distância que o Sérgio tá, eu não teria pesquisado esse assunto. Eu teria desanimado, falei, isso não existe. Porque é o normal do ser humano, né? O Edson fala que se eu for fazer vigília, por eu ser muito cético, eles não vão aparecer pra mim. Aí eu falei, então não adianta também. Ele falou, talvez não, vão aparecer pra você. Né? Ver que você tem visibilidade ali, porque assim... Aparece pra mim, cara, porque eu não acredito mesmo. Então na hora que você aparecer aqui, não vai ter jeito. E assim, aí... Eu já fiz muita vigília, cara. Nunca vi nada. Eu queria fazer, mano. Eu queria fazer. O Edson já me convidou. Eu ia numa fazenda lá em Uberlândia. O cara fala, cara, a gente vem aqui todo dia. Eu falei, cara, não é possível, cara. O cara vê todo dia, não é possível. Eu nunca vi. Agora eu peguei uma estatística. É inverno, logo que o sol se põe. Aí é a hora que mais aparece. Tem um horário. Lua nova, com o sol com tudo escuro, né? Então total, inverno, assim que o sol se põe. Aí a probabilidade é maior. Entendi. Aumenta um pouquinho. E aí coloquei os equipamentos lá, comecei esse projeto. E aí fui fazendo pilotos, né? Pra ver o que dava certo, o que não dava, câmeras e sensores. E aí até que eu tinha tudo preparado, quando chegou... Serra da Beleza primeiro. Serra da Beleza primeiro. Seus equipamentos registrados lá. Ali. Sim, tem vários fenômenos que foram registrados lá. Agora, se pegar 4 anos de Projeto Vigília quase, né? Deve ter 4 fenômenos filmados por aí. Você vê que não é festa, né? Ou talvez não queiram aparecer para as câmeras, às vezes, né? Mas o pessoal fala, não, ali aparece todo dia. Não é assim, não é festa. Tem que ter determinação, tem que ficar lá indo, amassar barro, até você ver. Mas aí, eu tinha tudo pronto. Aí o jornalista me liga, Rony, você tá descendo na aldeia direto, tá entrando na casa das pessoas. Eu falei, cara, eu tenho que ir pra lá. Eu tenho que ir pra lá, que é uma chance única, pode ser uma nova Operação Prato. Eu tenho que vivenciar isso. Quando eu fiquei sabendo, até divulguei sua vaquinha lá, porque foi, mano, esse cara é Indiana Jones do Brasil, cara. Fiz uma vaquinha, não é fácil chegar lá, são 8 horas, você vai pra Rio Branco, 5 horas de avião, você pega 8 horas de carro, numa estrada muito perigosa. Seu carro quebrou, né, o pneu? Meu carro furou o pneu 2 vezes. 2 pneus diferentes e o terceiro deu bolha. Então, é muito perigoso. E aí não apareceu nenhum ser pra te ajudar, hein? Não. Pegar seu carro, pum, já põe ali de uma vez. Tipo Yoda lá. Usa. E aí mais 6 horas de canoa, porque não passa barco, porque os rios da Amazônia estão numa seca histórica. Tem que sair do barco toda hora pra poder empurrar, porque calha. E aí fui lá, levei os equipamentos, instalei. Eu vou mostrar depois uma filmagem que eu fiz aí lá com os equipamentos. É uma aventura, cara. Lá no lado de um orbe que a gente chegou perto da... E aí, cara, só pra fechar essa história da Amazônia, fiquei em vigília todos os dias, obviamente, e aí, não dormia, né? Porque eu tava parte construindo a estação, o cacique cedeu uma casa. E por que eu disparei pra ir? A hora que eu falei, eu vou pro Acre, porque eu entrei em contato com o cacique me liga, porque eu tava combinando, né? Autorização, não é qualquer um que vai pra uma aldeia em vigília, tem que ter autorização, não é festa, né? É uma área protegida, tem que ter autorização do líder em vigília. Ele falou, Rony, desceu, eu cheguei dos Estados Unidos, que eu tava numa conferência
da ONU e tal, com outros povos indígenas. Eu queria ver esse negócio, mobilizei minha aldeia inteira. Fiz mandar um abraço pros Iauanauá, do cacique Escucuá, lá da aldeia Nova Esperança. E aí, o que acontece, cara? O cacique me liga e fala assim, eu mobilizei a aldeia inteira com rádios, todo mundo se comunicando. Ele tava num quadriciclo pra poder chegar mais rápido. E ele falou assim, aí me ligaram, Rony, tá aqui, o orbe. Tinha um orbe igualzinho laranja, igual desse aí, no topo da árvore. Mexendo, ele falou que mexia igual um sol. Parecia um mini solzinho. E aí ele pega a espingarda e falou, vou derrubar esse negócio. Porque drone aqui na minha... Ele tava achando que é drone. Entendi. Drone aqui na minha aldeia não vai... Comitê de recepção, ótimo, né, cara? Quando ele foi puxar, quando chegou no gatilho, ele sentiu uma sensação de inflar o corpo dele, como se estivesse ficando gigante. E ele foi paralisado, ele não conseguia mexer um músculo. E aí ele fala que então esse orbe, ele colapsa, ele expande e ele colapsa até sumir. Ele entra. E aí eu falei, não, eu tenho que ir lá agora tem que ir. Agora, o líder indígena falou que teve isso, agora. Aí peguei as coisas, fui, tava lá 2 dias depois. E montando lá, fazendo vigília. Cara, a gente montando as câmeras, os orbes vinham ver a gente montando as câmeras. Caramba. Orbes vermelhos, laranjados. Vinham perto. E você aponta, você pensa em pegar a câmera, o troço vai embora. Antecipa, antes, tá? Como se tivesse uma consciência. Antes de você fazer. E eu entrevistei vários, vai ter um documentário meu, bem caseiro, mas de coração. Legal. Em que eu entrevisto pessoas que elas falam, Rony, quando eu ia pensar em falar pra minha mulher que o orbe tava aqui, o troço foi embora. Como se tivesse aparecido só pra mim. Entendi. Entrava na casa das pessoas. E aí aconteceu uma coisa muito louca. A gente, no último dia de instalação de equipamento, esse orbe desce, a gente de costas, eu peguei os meninos indígenas pra me ajudar, né? Todo mundo telhado lá montando. E é sempre que a noite cai. Cara, o sol caía, começava a aparecer. O dia não aparece. O sol caindo, o último dia eu falei pra galera, a gente tem que terminar de instalar, porque a gente tem que ir embora do Acre. Eu tenho voo amanhã. Quando a gente tava instalando, desce esse orbe. Tinha uma família que as famílias começaram a vir acompanhar a gente. O que a gente tava fazendo. Tem uma luz atrás de vocês. Quando a gente olha, tava a 5 metros da gente, com a luz. E aí, a gente aponta, quando aponta, ela distancia, mas ela fica a 50 metros. Ela não foi embora. Ficou a 50... Vigiando vocês. numa altura da Copa das Árvores, a 50 metros, olhando pra gente. Cara, eu saí correndo, peguei um drone, tinha um drone bom, DJI. Eu levei pro Acre só pra isso. Peguei o drone, armei ele, cara, em 15 segundos, tava no ar. Nem sei como é que eu fiz isso, porque eu tava nervoso. Porque era aquele que você copa o celular. Botei o drone do lado da luz, cara. Não aparecia nada. Eu tenho esse vídeo, vou mostrar aqui no documentário. Não aparece nada, tudo preto e o som ele foi alterado. Não tem som mesmo. Então tem um vídeo de 8 minutos em 4K. Não era completa noite ainda, porque tava na penumbra. E não apareceu nada. E eu rodeava, eu via olho nu, o drone rodeava a luz e não aparecia. Não aparecia. O drone com luz verde, o objeto com luz vermelha alaranjada. Eu rodeava, contornava e nada aparecia. Como se tivesse algum dispositivo pra bagunçar a tecnologia. Alguma interferência. E não afetou o funcionamento porque ele filmou, mas a imagem afetou o sensor pra mim. Porque o sensor deu alguma saturação, alguma coisa que ele não conseguiu captar a luz naquele momento. Você tinha sensores de calor pra saber se... Eu tinha câmera térmica. Mas a câmera estava apontada para uma posição em que ele estava mais pro lado. Aí, eu não tinha um monte de câmera térmica, tinha uma cara pra cacete. Então eu levei uma. Então eu escolhi um lugar. Mas eu digo assim, um sensor de temperatura pra saber qual é a temperatura desses objetos, sabe? Alguma coisa pra saber a temperatura ambiente. Tá, a câmera térmica ela vai conseguir. Você consegue estimar, porque... Aí você tem os modos, né? Mas geralmente o modo white hot. Quanto mais branco, mais saturado de branco, mais quente. E você compara com os objetos ao redor. Você consegue uma estimativa de... Mas ela não pegou ele, então não teve como estimar. Ele tava mais pro lado, então não conseguia. Não consegui captar na imagem da câmera térmica. Quantos dias você ficou no ar? Fiquei 10 dias, mano. E pretende voltar, não? Se os fenômenos voltarem, sim. Deu uma acessada. Deu uma acessada. Ou de ir perseguindo eles pra onde ir. O louco, cara, o dia que eu instalei os equipamentos foi o dia que mais apareceu o fenômeno. Foi quando eu filmei essas coisas. Os fenômenos que eu filmei, eu peguei a câmera robô, que é aquela câmera de estágio, que tem um zoom óptico de 25 vezes. Eu próprio, manualmente, porque eu não tô com auto-tracking lá. Pra fazer isso, tá tudo manual ainda, as câmeras robô. Então eu mesmo posicionei e joguei o zoom lá de 25 vezes e fui acompanhando. Inclusive quer botar tem esse vídeo do Orbe, depois se quiser botar aí, a gente pode... Vamos pôr aí. E você tem alguma ideia assim, por exemplo, seguindo a trajetória aí, ou o curso de água e tal, qual que seria um lugar próximo assim? Você tem uma ideia, um palpite pelo menos? Tipo, se é pra gente sair daqui hoje e montar pra... Vamos antecipar eles. Eu acho assim, tem vários lugares no Brasil, né? Tem um lugar que aparece muito que é a Chapada Diamantina, né? Na Bahia, em que esses orbes entram e saem das montanhas. Que é um outro fenômeno, né? Tem 2 tipos de fenômenos. Alguns orbes, eles saem das águas. Alguns saem das florestas. Nesse caso, no Acre, ele saía da floresta. Eu vi várias vezes ele entrava e saía no mesmo ponto da floresta. Mas e o não mais tinha louco... de água ali, não? Nesse ponto aí? Tinha um igarapézinho muito rasinho. E eu fui perguntar pro cacique, o que tem ali naquele ponto ali que os orbes estão entrando e saindo ali? Não sabia se era ele exatamente, né? Mas a direção, pelo menos. E aí ele falou, não, ali fica a Samaúma, que é a nossa árvore sagrada da Amazônia, que é aquela árvore gigante. Caramba. E isso foi muito louco, né? Porque se você pega filmes como Avatar,
Tem essa questão da árvore A sagrada. Operação Prato também, né? Operação Prato também tem. A zona lá na praia onde os caras filmavam, né? Aí a estação que eu montei tem o Starlink, os roteadores da Starlink lá. Tem 2 lá. Isso aí era o quê? Numa casinha de... Isso é uma casinha lá que me cederam pra colocar os equipamentos. Pode ver se tá rodando play. Aí é tudo energia solar lá. Aí eu levei tudo isso, cara, na mala. Eu peguei excesso de bagagem. Aí tem sensor de infração, tem sensor de rádio micro-ondas. Aqui é um experimento do Centro Brasileiro de Pesquisa Física que eu falo daqui a pouco, eu faço mestrado lá, eu levei um experimento. Você tá na linha lá. Aí a câmera térmica, ó, aquela laranja rosa, a câmera térmica tava de noite, tudo preto. Você tá na linha lá do governo americano, né? Que é de tentar pegar e pôr a parte científica na parada, né? Tá ali legal. é um experimento CBPF, cara, aí tem todos os sensores que você imaginar, inclusive um sensor de raios cósmicos, que é a pesquisa lá, onde eu faço, aí as fibras óticas, etc. E aí, cara, a ideia é essa, eu acho que se a gente ficar esperando o governo, a gente não vai ter muita coisa, eu acho, apesar das coisas esquentarem, mas eu acho que os civis, é uma forma de pressionar também, né? Claro. Aí é um fenômeno que eu filmei lá, esse é do celular, mas a filmagem original vai saindo com o documentário, que é um dos óbvios que tava ali na altura das árvores, muito baixo, rodeando a aldeia, né? Era uma esfera pulsante laranja. Realmente tá pulsando. Esses pulos sou eu tentando rastrear com a câmera, não é o objeto dando pulo, tá? Não tem problema na hora. Então esse vídeo completo depois vai no documentário aí. Maneiro, cara. E lá tem esferas pulsantes e esferas também estáticas, laranjas, são os óbvios que aparecem mais lá. Inclusive casos que entram dentro da casa das pessoas. Várias pessoas no documentário vão falar um pouco sobre isso. E você tem uma interpretação do que seria? Você acha pra que mim, alguma... olha, pra mim, é um fenômeno que tá ali na floresta, tá sendo na floresta pra mim. Às vezes sai do nada, como se fosse uma outra realidade. Eu não vi nenhum fenômeno vindo do espaço. Entendi. Então pra mim não é extraterrestre. O governo dos Estados Unidos tem uma hipótese que é a hipótese interdimensional ou extradimensional. Interdimensional, ele pode estar vindo de outras realidades ou está vindo do futuro ou algo do tipo. Pode ser uma IA vindo do futuro, não sei. Pode ser um plasma, uma vida plasmóide aí que tá vindo a visitar. O plasmóide agora o pessoal tá falando bastante. Embora né? lá os indígenas viram também objetos discoides. Seres eles nunca viram. Ninguém viu ser lá. Nunca? Nunca. O que é uma coisa interessante. Nunca. Nenhuma aldeia indígena, ninguém nunca ela teve visto ser. Difere muito. Mas via essas coisas mais... Sim. Que guiavam os Lá eles bichos, veem objetos cilíndricos, objetos esféricos, objetos discoides e algo que aparenta ser somente um plasma, uma luz. Que às vezes é uma coisa muito estranha, porque o plasma, se você olhar pra ele, cara, vai afetar teu olho. É uma energia muito forte. E esses objetos não afetam os olhos das pessoas quando ficam olhando. Que doido. E é engraçado, né, que essa situação toda E não fazem barulho. Se você pegar um raio bola, um raio normal, você vai ver é um campo eletromagnético muito forte. Você vai ver aquela estática. Aqui nos Estados Unidos, assim, o que está se falando é mais uma coisa que você vê por descrição, que é uma coisa tecnológica, né? Sim. Naves, né? Alguma coisa que vai pela tecnologia. Esses casos aqui é como se fosse uma bola de energia consciente que fica seguindo pessoas. Tem a teoria do Vallée que ele fala que quando derruba a nave, é uma casca de ovo, porque é algo projetado aqui, é uma matéria projetada que não funciona. É como se tivesse alguém com uma linha invisível voando o disco, uma inteligência manipulando para voar, mas ele não tem propulsão, não tem nada, é uma casca da luz. Essa é uma das teorias, porque eles nunca conseguiram, de fato, fazer o reverso dessas coisas de forma completa. Mas é isso, a pesquisa tá lá e vamos ver, de repente aparece alguma coisa interessante. O que é projeção astral? Acho que é o cara, a alma sair do corpo e dar um rolé, né? Tipo, experiência de quase morte que a pessoa vê a... É, parecido, só que o cara vivo, né? Ah, a pessoa viva. Eu não... Os caras fazem isso e desenvolvem essa técnica, fica fazendo, né? De desdobramento e tal. Eu não desenvolvo isso, mas eu já tive umas experiências espontâneas, assim. Entendi. É, meio estranho. Mas tipo que paralisia do sono, essas coisas? Já tive uma vez, estava dormindo assim, apoiado numa mesa, acordei e não consegui me mexer, mas já tive coisa, por exemplo, de eu estar aqui e eu consegui ver coisa que está em outro lugar, entendeu? É coisa da loucura do mundo espiritual, né? É do Pediri, né, que ele tinha perguntado. Isso. O Diri que tá preso é um sósia. Os caras botaram uma foto que ele tem uma pinta de um lado, aí tava do outro, e você vê que a imagem tava invertida. Umas bobeiras, assim. Agora, sósia a gente sabe que existe, né? Saddam Hussein tinha uns 50 sósias, né? O Putin, eu tenho as minhas dúvidas. Putin deve ter uma meia... Nossa! Tem uns sósia, né? Caramba! Então, assim, existe sósia. Agora, o Diri tá usando sósia? Não sei. Eu sei, notícia recente do Pediri. O promotor que botou ele na cadeia renunciou. Saiu fora do caso. Não sei se ameaçaram ele. Caraca, sério? Renunciou agora, foi hoje. Que tinha imagem dele Hoje? em alguma festa também. É, acharam algum... Eu acho que toda aquela operação do Pediri tinha relação com as eleições americanas. Que eles estavam levantando informações comprometedoras que ele tinha posse para usar contra
o Trump ou a Kamala Harris. Como passaram as eleições, acho que eles vão dar um salvo-conduto pra ele. Falar, pode voltar pra casa lá, que já... Prisão domiciliar. Já conseguimos o que a gente queria, então obrigado pela força. Ou seja, não vai dar em nada esse caso. Eu acho que a grande questão era pegar os arquivos que ele tinha comprometedores de pessoas poderosas. Pegaram, e aí talvez agora, não, obrigado. Vai lá. Eu vou falar um negócio. Eu recebi aqui a Carla Albuquerque, que também fala bastante do caso Dini, com o canal dela. Tem um canal de investigação. Na minha época era Puff Daddy ainda. Puff Daddy também. E a Carla Albuquerque falou tão bem desse cara. Bem? Bem, mas não do Dini, do procurador. Não, bom, pô. Eu falei, pô, às vezes não, ele até gente fina com os amigos, né? O cara é foda, ele é de uma escola, de um lugar lá que ele foi treinado por uma juíza que tá na Suprema Corte. Legal, pouca gente fala desse promotor, né? E ele pediu reconciliação. Esse cara era foda, não sei o quê, a favor das mulheres também e tal. Entendi. Tipo, tinha tem uma carreira brilhante. Então era importante mencionar isso, que esse cara, ele vai ser implacável. Deu linha na pipa aí. Já acharam alguma coisa dele lá, ameaçaram, sei lá. Isso é briga de cachorro grande, né? O cara é bilionário, né? O P. Diddy, né? E ele tinha muito documento comprometedor de pessoas poderosas, né? Igual o Jeffrey Epstein, né? Essas histórias aí são complicadas. Também teve o Jason, do Casando Weber, ele falou que provavelmente não ia dar em nada, no sentido de que até mesmo quem poderia estar envolvido no julgamento... o Jay-Z, a Beyoncé, não ia sobrar pra eles não, né? Não vai sobrar não. Então, até mesmo quem tá na mídia, quem é que tá lá nas cortes de justiça, etc., quem vai julgar o caso de um jeito ou de outro, poderia estar lá indicado por alguém que deve favor pro Diddy lá no passado. Sim, não, essa semana mais uma pessoa morreu misteriosamente de pneumonia, né? Que era um dos seguranças do Diddy que ia depor contra ele. A mulher dele, a Kim Porter, morreu com a pneumonia misteriosa. O Albie Schur, que era sócio dele, também quase morreu. Tudo pneumonia? Tudo pneumonia. A ex-mulher, de repente. o ex-segurança e o sócio. Um dos sócios quase morreu, ficou em coma 20 dias, sobreviveu. E o cara que era o chefe dele na primeira gravadora lá, que eu esqueci o nome do cara, também morreu misteriosamente. Quando não é pneumonia, é infarto. Aí, voltando no início da nossa conversa, quem lembra da Comissão Church dos anos 70 sabe que tem uns equipamentozinhos, uns coisinhos que os caras botam lá e o cara dá um piripaquezinho e fica como morte natural, né? Isso nos anos 70, imagina 2024 o que tem, né? Hoje, né? Bota lá um açúcar mascavo diferente ali. Teve um cara que foi produtor do P. Diddy, que ele pediu pra sair, os caras ameaçaram ele, falaram, o que você sabe não dá pra você sair mais. Aí ele fugiu de Hollywood, voltou pra, acho que ele era de Austin também, no Texas. E aí foram até a casa dele, ameaçaram a mãe dele, ameaçaram a família. Até um momento que pararam de ameaçar. Aí ele falou, ufa, passou. Aí um dos advogados da Beyoncé em Chicago tinha uma sala onde ele tinha uma produtora e ele ofereceu a sala de produção para esse cara. Aí ele foi para Chicago e ele tava lá trabalhando, editando música, né? Masterizando e tal. Ele falou que entrou uma senhora oferecendo biscoito, tipo cookies, né? E aí ele, pô, obrigado, ela quer cookie, tô oferecendo, aí obrigado. Ele foi trabalhando e comendo, ele foi envenenado, quase morreu. O cara deu o depoimento lá no YouTube, tá lá, não me lembro o nome dele. Que doido. Mandaram uma bobozinha pra envenenar o cara. O cara saiu da Califórnia e foi se escondeu, né? Ele foi pro Texas. Pro Texas primeiro. Quando ficou escondido lá, aí quando ele pensou que tava tudo ok. Pararam de ameaçar ele voltou a trabalhar na indústria fonográfica, né? Só que aí deram um biscoitinho, ele falou que o batimento cardíaco dele começou a ficar acelerado. Ele falou, vou infartar. Aí ele falou que era final de expediente, não tinha mais ninguém no prédio. Ele falou, cara, se eu ficar aqui sozinho, eu vou infartar e vou morrer. Ele falou que saiu correndo, conseguiu entrar no elevador e apertou o térreo. Aí ele falou que acordou no hospital, os médicos falaram que não sabiam o que tinha acontecido. Falou que a pressão cardíaca dele tava 20, sei lá. E ele falou que a única coisa que ele se lembra é que ele comeu os biscoitos. Olha isso. Ele falou que comeu, era um pratinho com 6 biscoitos. Ele falou que foi trabalhando e comendo e falou, se não fosse o segurança, porque o elevador abriu e tava ele caído no elevador. Entendi. O segurança falou que chamou o 911 lá, levou ele pro hospital. Mas esse cara falou alguma coisa do que ele sabe?
falou que eles faziam rituais, falou que era espiritual a parada, as inspirações vinham através do mundo espiritual, do sobrenatural, e ele disse que viu muita coisa nas festas também, que ele achava melhor não falar. Sinistra a história, mano. Complicado, esse mundo é um mundinho meio estranho. Tem muita morte estranha, né? A mãe do Kanye West morreu de uma forma estranhíssima, ele diz que mataram a mãe dele. Sim. Né? E a mãe dele não era uma senhorinha, não, era professora universitária, se eu não estou enganado, na área de comunicação da Universidade de Chicago. Era alto nível. E mulher, ela foi fazer um procedimento estético, botar um botox e morreu. E ele disse que mataram a mãe dele, eu não sei, né? Aí ele fala que aqui nesse meio nosso as pessoas morrem de jeito muito estranho, vocês não acham, não? É que nem ser amigo da Hillary, né? Também. Tem um site que é The Clinton Body Count. Aí fica rodando ali as pessoas que tiveram contato com eles que morreram. E é sempre suicídio, já percebeu? Teve aquele cozinheiro do Obama também que se afogou, o cara tinha 1,90 m, se afogou com água na cintura, né? Tava fazendo stand-up paddle, né? Se afogou com 1,50 m de profundidade. Tem umas histórias meio mal contadas, né? Ele tinha falado que o Mel Gibson tava bêbado quando bateu lá na mulher. Eu falei que ele tava possuído pelo alter ego dele. Explica isso aí. Porque essa história tá numa entrevista que ele deu pra BBC, muitos anos atrás, deve ter uns 8 anos mais ou menos, que ele tá de terninho, todo arrumadinho, aí o cara começa a falar do início da carreira dele, aí do nada ele começa assim, não, sabe quando você é muito jovem e ele te oferece um negócio e você fala, será que é melhor fazer ou não fazer isso? Mas aí, sabe, você é jovem, você quer fazer sucesso, você fala, não, vou fazer, e faz. Então, eu fiz. Tá dando a entender uma iniciação pra hollywoodiano. Sim. Aí ele fala, e foi aí que surgiu o Bjorn. O Bjorn é meu alter ego, que é um viking que tem um machado e arranca a cabeça de todo mundo. Aí na hora que ele falou isso, eu falei, então ele deve ter mandado que quem espancou a mulher não foi ele, foi o Bjorn, né? Que aí o Bjorn incorporou. Biruta, né? Isso aí é bipolaridade, sei lá. Então, Pra mim, Bjorn era aquela cantora biruta de veste cisne. É islandesa. Bjork. Que é horrível também, né? Bjork sumiu, né? Também sumiu, apagadinha, né? Aí ele falou que ficou esse conflito meio dianético, cientológico na cabeça dele, entre o Bjorn e ele. E aí ele falou, só que eu matei o Bjorn. Então hoje ele tá enterrado. Só que às vezes ele bota a mãozinha pra fora. E quando ele bota a mãozinha, eu já arranco o braço dele. Na hora que ele falou isso, eu falei, peraí. Mel Gibson fez um filme chamado The Beaver, o Castor. Sim. Em que... Você lembra desse filme? Que ele é demitido, a mulher manda ele pra fora de casa. Aí ele começa a fazer um castorzinho lá com a mão. Só que aí ele entra numa neura que ele não consegue mais se desvencilhar daquilo. Ele começa a fazer sucesso e tal. E o que é interessante é isso. Quando ele adquire esse alter ego do castor, ele volta a fazer sucesso, entendeu? Será que tem um recado? Não sei. Mas o que é curioso é que, eu vou dar o spoiler que o filme é antigo, tá? Vocês me perdoem. Ele não consegue se desvencilhar. A mulher fala, pô, larga essa parada. Ele falou, não consigo. E ela acha que é brincadeira, mas não, ele tava preso. O castor. Ele tava preso aquilo. Então, pra ele se libertar, ele no final do filme, eu avisei que ia dar o spoiler, ele arranca o braço. Mano. É a única maneira de se libertar da parada. Eu falei, pô, foi a mesma coisa que ele disse que fez com o Bjorn, que é o alter ego dele. Porque esse castor vira um alter ego dele. Sim. Falei, meu irmão, acho que ele tá dando umas pistas de algo aí. Aí você vê as celebridades que têm transtorno dissociativo de personalidade. Né? A Beyoncé tem a Sasha Fierce, né? A Lady Gaga tem vários. Uma é um homem, que é o John Calderone, que é tipo Elvis Presley, assim. A Britney Spears tinha 4 personalidades alternativas. Uma era Queen Bee, que é a abelha rainha. Então você fala, cara, será que é coincidência isso ou tem algo? O cara, é um efeito colateral. Um efeito, o cara faz a parada e dá uma panezinha. Pô, faz sentido, hein? Dá uma panezinha. Faz sentido, hein? Pô, o cérebro não faz sentido, o próprio, a gente falou de Will Smith, mas o Kanye West, o Kanye West teve essa história também. E ele é bem biruta também, né? Então, o Kanye West, ele começou a falar essas paradas. Começou a soltar. Aí, falou que ia virar cristão, não sei o quê. O que aconteceu? A mãe dele morreu misteriosamente. Ele falou que eliminaram a mãe. Ele fala isso na entrevista.
E aí ele tava treinando na casa do personal trainer dele. O personal falou que ele deu uma alteração lá, começou a ficar doido. Aí eles chamaram o médico e internaram ele. Ele ficou internado um tempão, voltou meio grog. Meio tranquilo. Aí recente, agora, ano passado, ele apareceu nos TMZ, desses canais assim, mais de celebridade. Ele falou, olha a mensagem que aquele meu personal, o Pasternak, é o nome do cara, me mandou. Falou assim, ó, para de falar de mim, fica quietinho, senão eu vou botar você lá no hospício de novo e você vai ficar na Zumbilândia pra sempre. E esquece tuas filhas. Aí ele falou, e acabei de descobrir que esse cara é da inteligência canadense. O cara trabalhava com experimento psicológico, porque ele é nutricionista e personal trainer. Ele fazia parte de uma pesquisa da Universidade de Toronto, junto com o sistema de inteligência canadense, pesquisando substâncias para alterar o comportamento das pessoas e controlar a mente das pessoas. O cara tava plantado, então, na casa do Kanye West. Não, ele é o personal de todas as celebridades. Ah, tá. Ele falou, o cara tá disfarçado de personal e tá manipulando todo mundo. Na verdade, ele é Meu Deus. Aí ele pergunta, como é que um personal trainer vai me mandar pro hospício? Ele tem poder pra isso? Aparentemente tem. Bota tem entrevista no TMZ. Ele tá num carro, no carro assim, o carro para e ele começa a mandar essas paradas. Cara, ele fala da mãe, ele fala, minha mãe. Eu vou ver. Minha mãe, você já viu como é que vou procurar. A mãe dele foi botar um botox, aí voltou, morreu. Aí ele falou, mataram minha mãe. E no estado atual da mídia, da legacy media, né? Sim. Como eles chamam, os caras eles montam a realidade que a galera quiser. Então, assim, se os caras quiserem destruir a reputação do cara, eles... E já que o tema é o lado oculto de Hollywood, ele fala que aqui em Los Angeles as pessoas somem, né? Você já reparou? Estranho isso. Minha mãe, por exemplo. Ele fala, você já viu a história do pai do Michael Jordan? O pai do Michael Jordan morreu de um jeito meio estranho também. Eu não pesquisei isso, mas ele começa a citar várias pessoas que tiveram mortes estranhas, né? E a mãe dele não era uma senhorinha dona de casa, não. A mãe dele era professora de comunicação da Universidade de Chicago, cara. Uma mulher intelectual de altíssimo nível, não é uma mulher boba, não. E ela meio que administrava a carreira dele. Então, eliminando ela, os caras conseguiram, teoricamente, controlar o cara com mais facilidade, né? E é muito doido isso, porque não é a primeira vez que algum caso de Hollywood é envolvido com... Não com sociedades de ocultistas, né? Mas com serviços de inteligência e militares e CIA. Você vê o Harvey Weinstein. Ele, quando começou lá em 2016, salvo engano, quando começou a vir as denúncias, né, de abuso, de assédio sexual que ele cometeu com sei lá, 90% das atrizes que trabalhou com ele, né? Que depois algumas estão sendo provadas ainda, enfim. Lá atrás, quando começou em 2016, ele contratou uma galera do Mossad, que são os resumindo, são militares israelenses. Polícia especial. Ele contratou uma galera do Mossad e o nome do grupo, sabe qual é o nome do grupo? Desse grupo de Mossad que ele contratou? Cubo Negro. Ele contratou essa empresa Cubo Negro, que basicamente eles são uma espécie de CIA privada. Uma CIA particular. Entendi. Tá? Eles são especialistas em investigação, infiltração. Ele contratou na época que ele tava no auge. Na época, em 2016, quando começou a pipocar, quando ele viu que ia dar merda pro lado dele, ó, já a galera tá querendo crescer. Ele, na verdade, a carreira dele não tava mais no auge, ele tava em declínio. Ele percebeu isso porque a galera tava começando a se sentir impelida a falar sobre os assédios que ele cometeu. Ele contratou, eu esqueci o nome da atriz agora, peço desculpa pra vocês, eu esqueci o nome da atriz. Mas ele contratou essa galera pra botar uma mulher do Mossad como se fosse uma jornalista que tava fazendo uma matéria de empoderamento feminino pra convencer essa atriz que tava supostamente iniciando a denúncia pra ele de que ela era uma puta de uma atriz, que ela era uma mulher super empoderada, tipo, pra tentar entrar na vida dela e depois destruir. Só que acontece que deu alguma merda nesse processo. Ele não conseguiu impedir essa onda. Ele não conseguiu. E aí não se sabe o que aconteceu. Mulher disfarçada de jornalista. A mulher disfarçada de jornalista. Não se sabe o que aconteceu, que esse plano acabou não dando certo por algum motivo, que ninguém... Tipo, todas as reportagens que eu li sobre, todos os fóruns que eu li sobre isso, ninguém conseguiu achar o motivo do porquê que essa ideia da jornalista infiltrada nesse meio feminino de empoderamento
acabou não dando certo. Mas provavelmente porque o cara trocava blowjob por papel de cinema com trocentas mil atrizes. E não deu pra segurar. Sabe o que eu acho que não deu certo? Eu acho que não deu certo porque havia um interesse de poderes maiores de derrubar o cara. De derrubar o cara. Eu também acho. Às vezes ele contrata lá o Cubo Negro e os caras já estão vendidos pra quebrar ele. Mas uma coisa que o Cubo Negro fez também foi levantar o podre de todas essas atrizes. Isso. O que o P. Diddy tá fazendo nesse momento. Exatamente. Todo mundo que teoricamente tá querendo depor contra ele já recebe um avisinho em casa. Vai junto Todo mundo recebendo ali o... Então, assim, é um modus operandi dessa galera que é evil dentro de Hollywood. O modus operandi dele é contratar. E um monte de gente saiu dos Estados Unidos, você viu? É verdade. Eu tava vendo lá o que aconteceu após a prisão de Pedir. Aquela Ellen DeGeneres, aquela apresentadora, saiu fora. Eles estão associando com o Trump, mas não deve ser. O Trump já é mais o Jeffrey Epstein, né? Não, tô dizendo o seguinte, associando que alguns desses artistas saíram dos Estados Unidos porque o Trump ganhou. Porque eles acham que o Trump vai pegar esse material e vai... A lista do Libéria é a lista do Epstein. Sim, só que o Trump tá nessa lista aí, dizem que o Elon Musk também tá. Tô ligado. O irmão do Elon Musk namorou uma mulher que era girl lá do Epstein, então... Pois é. Eles batem muito, o Trump e o Musk. Isso aí a justiça tá chegando e tal, mas eles têm estão dentro da parada. Também tem, né? Tá dando a de Madre Teresa de Calcutá. It's a lie, of course. One of the biggest lies. Told in this fake news podcast. I must say, I'm sorry. Caralho, dá muito nervoso. I'm sorry. I had to say. Parece que ele tá meio possuído, né? I had to say.